Vamos dar aquela resumida de como foi a campanha dos grandes nessa rodada do Campeonato Brasileiro, dos grandes paulistas, né? E falar também de Palmeiras também, que enfim caiu a invencibilidade, muitas vezes enganosa, né? Que recheada de empates, ainda nos dá a quinta colocação, quinta, sexta colocação, dependendo do desenrolar da rodada. E, o, e você vê muito pouco apresentado em campo. Você vê também um São Paulo que venceu bem contra um adversário fraco, mas precisava, necessitava de uma boa vitória. E no clássico alvinegro, né? Corinthians e Santos, no Itaquerão, mais uma vez o Corinthians não se apresenta bem, mesmo jogando em casa. E o Santos desfacelado, com muitos desfalques, algumas contusões, algumas ausências por causa por liberar jogadores para a seleção. Então fez falta. O Santos não jogou bem no que poderia fazer em cima de um Corinthians muito fraco, muito aquém do que um Corinthians que se espera ser dominante em casa. Vamos falar primeiro então do clássico mesmo, em Itaquera. Um Corinthians que, mesmo em casa, como a gente havia dizendo, que não oferece. Não oferece um pouco de perigo, um pouco de resistência, independente se o adversário é forte ou é fraco. Quem chega em Itaquera se faz bem. Um time minimamente montado, um time minimamente competitivo, já é muito forte contra o Corinthians. O Santos, por sua vez, não sei porquê, quando o jogo estava 1 a 1, tirou muito o pé, assim, eu acho que satisfeito por estar jogando em Itaquera, mas eu senti que o Santos, se agredisse um pouco mais o Corinthians, sairia vencedor. Mas não, está satisfeito com o empate 1 a 1 e poderia ter saído vencedor. A gente vê um Corinthians assim, aquela coisa do Corinthians que parece que do jeito que tá, não vai progredir. O André Sanches já deu declarações que vai chegar novo técnico, o Coelho não vai ser efetivado. E isso acho que pilha um pouco a equipe. O torcedor então nem se fala, né? Porque o torcedor fica meio que à deriva, né? Torce porque é apaixonado pela equipe, mas olha para a equipe dentro de campo, você não vê graus de melhora. Se a equipe, se o Corinthians não perde, se pegar uma equipe minimamente forte, o Corinthians não perde, o Corinthians sai satisfeito. E se tratando de Corinthians, não tendo um time competitivo, ficar de décimo, terceiro, 14º, ainda flertando com o rebaixamento, o Corinthians está muito próximo. Se eu não me engano, acho que é 3 ou 2 pontos para entrar na zona de rebaixamento. E uma coisa que acho que faz o corintiano ficar um pouco mais apreensivo e um pouco com medo, acho que essa seria a palavra, se entrar na zona de rebaixamento. Teria força para poder sair? Porque uma coisa é um Atlético Goianiense, uma coisa é um Botafogo, é um Bahia, que sempre está acostumado com a parte de baixo da tabela. Você briga entre eles, acaba um querendo sair, um sai, outro fica. Mas um Corinthians, que sempre foi acostumado com títulos, mesmo não tendo times bons, mas competitivos, acabava saindo da zona essa zona de rebaixamento. Mas um Corinthians desse jeito, que você sente que tá aos frangalhos o Corinthians, se entrar na zona, ainda mais. Tamo lá, vai. Alguns fez a 13ª rodada, estão chegando na 14ª, estão caminhando pro final do primeiro turno. E na virada do turno, se o Corinthians fica na zona de rebaixamento, o que pode acontecer? Não se sabe. Mudar de técnico agora, o trabalho do Coelho é meio complicado, porque o que motiva ele sabendo se vai fazer um bom ou mau trabalho, que ele não vai ficar, ele vai voltar para a base, vai ser o auxiliar, não do próximo técnico, mas auxiliar do time, da instituição Corinthians. Sempre quando precisar vai tampar um buraco, assim como o Carille fez.
Ele tinha assumido, saiu, voltou para a base novamente. Quando aí contratou outros técnicos, não deu certo, voltou, deu uma nova chance. Aí ele conseguiu, foi tricampeão paulista, foi é, campeão brasileiro, de uma forma tirou da cartola. Teve, sempre com futebol. O Corinthians era um time muito fechado, muita predileção pela defesa, mas você viu que era um time que resolvia jogos. De qualquer jeito, mas resolvia jogos. Esse time do Corinthians a gente vê Jô contra o Santos muito mal. Nossa, tanto que ele saiu para a entrada do Bozelli. Mas fraco o jogo é um dos pilares da equipe. Aí você vê uma coisa que me chama a atenção é o Luan. Como caiu o futebol do Luan. E foi essa caída de futebol meio que facilitou a saída dele do Grêmio para ir para um rival, para ir para o Corinthians. Porque se ele tinha, quando ele estava em 2016, 2017, jogando muito, era jogador para ir para a Europa, fácil, tinha futebol para tal, mas ele caiu vertiginosamente, nossa, tornou-se um jogador comum. É aquele jogador que toquinho de lado, a bola chega nele, ele amarra demais, mata um contra-ataque, toca para trás, toca de lado. Pô, você vê, isso a torcida já não tem paciência com ele. E ele fazendo isso aí, nossa, ele perde a paciência mais ainda. Não, mas você vê, o Corinthians não progride. E a cara do Corinthians, que nem eu tinha falado em vídeos passados falando, até criticando o São Paulo, falando que a cara do descaso dessa equipe do São Paulo é o Reinaldo, pela displicência, falta de vontade. A cara do Corinthians é o Luan. Um jogador que hoje é fraco, hoje não é competitivo, você não vê vontade, sempre para ele tá aquela cara de deboche, de descaso, você não vê ele vibrante como o corintiano gosta dos seus jogadores. Então a cara do Corinthians hoje, olha pro Luan, é a cara da equipe do Corinthians, sem futuro. E o futuro que a gente pode olhar é um futuro sombrio. O que muda? Tem dinheiro para trazer alguém para reformular? Não sei. Que técnico toparia para ficar no Corinthians até fevereiro para acabar o campeonato? Sabendo que acabou no campeonato, dependendo da forma que acabasse, vai continuar ou não? Então é complicado. O Corinthians não fez nem menção de querer vencer o jogo. Quase que poderia até ter vencido, porque o Santos, mesmo muito desfalcado, tirou o pé. Porque qualquer time em pé de igualdade, no mínimo, se um time entrar igual com o Corinthians, em Itaquera, vence o Corinthians. E para você ver o grau de atenção que o Corinthians tem que ter com essa equipe. Porque não tá fácil, as vitórias não vêm e acaba, entre aspas, se comemorando um empate contra o Santos. Que era jogo para poder ter vencido. Normal você perder na Vila Belmiro, mas em Itaquera quem manda normalmente tem que ser o último mandante. Não é o que está acontecendo. Nem com o Santos desfalcado, nem com outras equipes. Então, o preocupante é isso. Então, em clássico, o Corinthians não está sendo mais dominante, como estava sendo no passado até recente. E o Santos, acho que o pecado do Santos foi ter se ficado satisfeito com o resultado. Então, acho que é isso, né? O do São Paulo, 3-0 contra o Atlético Goianiense. Depois é o tal do placar enganoso, né? Com certeza não foi convicção do Diniz, que tipo, ele tinha os filhinhos dele, que era o Tietê, que não sei se alguém mandou tirar da equipe, tirou o Léo Pelé, voltou o Bruno Alves. A defesa do São Paulo era uma peneira. Esse era notório, você olhava, era muito fraco. Qualquer time entrava lá, ofendia o São Paulo e acabava fazendo gol no São Paulo. E isso estava acontecendo bastante. E foi uma evolução. Toda essa mudança tática, focando muito mais na molecada de Cotia, o Brenner jogando muito bem, o Sara também melhorou um pouco o seu futebol também. Então, mas tentando desfocar um pouco mais nos medalhões e olhando mais para dentro de casa, que é o que pode salvar essa temporada do São Paulo. Não acredito em título com São Paulo. Brasileirão, não sei. Talvez uma Sul-Americana, pode acontecer, desde que vença ou empate com o Binacional. Porque com São Paulo tudo pode acontecer. Não podemos cantar vitória antes da bola rolar, porque
Esse jogo do São Paulo pode ter mais um vexame de tantos que está acontecendo, mas acredito que não. Acredito que o São Paulo passe do Binacional no final do mês e que vá para o Sul-Americano, o que é muito pouco para o São Paulo. Mas quanto o Goianiense, teve essas mudanças todas, você vê um Diniz sem convicção, porque com certeza foi vozes lá de dentro que mandaram o Diniz trocar jogadores. Você vê que, tipo, se tivesse convicções, não, eu vou com esses jogadores até o inferno, eu vou com eles. Não, ele mudou. Ele sabe que ele tá sem respaldo, ele sabe que tendo eleição, ele vai cair, ele não vai se sustentar. Eu vi declarações do Casares falando que ele não usa o termo faxina, mas ele vai querer fazer uma mudança profunda no São Paulo. E a começar pelo departamento de futebol. E pelo menos o Casares, ele tenta olhar para, pelo menos no discurso dele, olhar mais para o time de futebol, o departamento de futebol do São Paulo, que está muito frágil, muito carente. E já o outro lá, o Natel, parente do falecido recentemente, lá o do Natel, o que acontece com ele? Tipo, ele olha mais por parte amadora, porque a parte amadora é que dá votos, que elege conselheiros, os conselheiros, entre aspas, comprados, vai votar nele. Então ele está olhando, ele quer se permanecer no cargo, entrar e permanecer. Igual um Leco fez, Aidar fez, e não olhar para o futebol. Por isso que o São Paulo está sofrendo há anos. E para o São Paulino, qual é a esperança do São Paulino? É o Casares vencer e honrar o que ele está prometendo. Pode ser só discursinho para poder vencer e ganhar apoio da torcida? Pode ser, porque política o que mais tem é mentira. Mas pelo menos é o que está prometendo algo. Ele tem uma plataforma de governo, alguma coisa. Do outro lado do Natel não. O Natel ele liga pra bote, ele liga pro pessoal da piscina, o pessoal do social, da quadra de tênis. Então isso aí pro São Paulino hoje que precisa de algo a mais, isso é muito pouco. Então o São Paulino não quer isso. E São Paulo jogou bem. Jogou convincente, pegou um adversário fraco e venceu. O Goiânia 3-0. O que aconteceu com o São Paulo é que estava pegando adversários fracos e perdendo e empatando. Então foi uma vitória importante. Então, o São Paulo se estabelece um pouco no patamar de cima do campeonato, no grupo de cima. Vai brigar? Não acredito. Porque da mesma forma que não, vamos falar agora daqui a pouco do Palmeiras, o São Paulo oscila muito. E essa oscilação que faz te perder pontos. Então, pode ser uma nova guinada, esse 3-0. Pode ser enganoso também. E por falar em coisas enganosas, vamos falar de Palmeiras também. Que, enfim, eu não queria mais, enfim, acabou essa invencibilidade. 1.500 jogos, óbvio, pode te falar, né? Invicto. O Palmeiras não perde no Brasileiro, o Palmeiras não perde na Libertadores. Mas o futebolzinho, teve jogos muito bons, contra um Bolívar, fraquíssimo. Enfiou 5. Pegou um Corinthians no Brasileirão, enfiou 2 com autoridade, legal, mas fazendo um catado geral. O Palmeiras está bem em campo? Não tá. E o Palmeiras contra o Botafogo, foi triste o que eu vi, foi o seguinte, foi um Palmeiras totalmente desinteressado. E o Botafogo é fraquíssimo, meu Deus. Tem aquele Babi, que ele é bom jogador. Tem o Honda, Canudo. Jogadores que é segundo escalão. Para um Botafogo tá muito bom. Mas chegando contra um Palmeiras, o Palmeiras tem que passar o carro em cima do Botafogo. Sério. Respeitos ou falta de respeitos à parte, o Palmeiras tem que vencer. E falar em falta de respeito, eu diria a falta de postura e comprometimento com o resultado. O Palmeiras perde 2-1, teve gol, pênalti perdido. Eu acho que a forma que o William bateu, eu condeno que ele vira o rosto para poder bater, não olha pro goleiro. Se você olhar pro goleiro, o goleiro muitas vezes ele pula antes, ele te dá outro canto, você só rola. Não, ele vira o rostinho assim e bate. Isso perde. Porque você bate teoricamente no vazio, você não olha pro que o goleiro fez. E o Palmeiras, meu Deus do céu, a atitude. Essa que eu quero citar, a falta de compromisso, a falta até de vergonha na cara que eu falo, é a falta de ter um torcedor em campo. O Palmeiras perdeu pro Botafogo, eu acho vergonhosamente. O Palmeiras podia ter perdido para outros times mais fortes. Um Botafogo fraquíssimo. Acaba o jogo, Jailson. Você vê outros jogadores também, principalmente o Jailson, saindo dando gargalhadas, abraçado com o jogador do Botafogo. Eu acho isso uma falta de respeito total. Não precisa você ser, eu sou palmeirense, tem que honrar a camisa do Palmeiras. Não.
o honrar a camisa do Palmeiras, não precisa torcer para o Palmeiras, mas você ser leal com a sua equipe. Assim, não é para ficar com sorrisinhos. Um exemplo que a gente usa tempos passados, um tempo que o São Paulo era assim o grande soberano, diferente do que é hoje, Lugano. Lugano, ele não permitia, enquanto ele era capitão do São Paulo, tinha a tarja de capitão, que o jogador saísse abraçado com o outro. São Paulo perdia, trocar camiseta, ele mandava devolver. Devolve, não é pra trocar. O time perdeu, não é pra dar uma risadinha. Volta sério, vamos discutir lá no vestiário, porque que perdeu. Isso acontece com o jogador do Corinthians, São Paulo hoje, Palmeiras, perde. O meu dinheiro caiu na conta, foda-se o torcedor. A gente vê o time jogar mal, o jogador saindo dando risada. É a falta de compromisso e você não vê um grau de melhora. Um Palmeiras assim contra o. A gente vê Bruno Henrique em campo, Gustavo Scarpa na lateral esquerda. Ele não é bom como ala, ele não é bom como o ponta ou meia. Lateral esquerda. Mais uma invencionista do Luxemburgo. O Luxemburgo está cavando a própria cova. Por que não coloca um Lucas Esteves? Coloca alguém da base, mas de origem lateral. Improvisar o Scarpa que não está bem. Você ainda fica segurando Ramires na equipe, Bruno Henrique. E um erro que eu achei, isso desde quando foi concretizado, dispensar o Fernando Praz para poder colocar e permanecer o Jailson. Jailson, bom goleiro, do título de 2018 ele estava presente, a reta final jogou, pegou muito bem, mas eu achei muito errado foi dispensar o Praz. Para mim tinha que dispensar o Jailson, que é menos goleiro do que o Praz. Praz tem falhas, erra bastante na saída de gols, mas é muito mais goleiro. E os gols que ele tomou, os rebotes que ele dava no pé do jogador, eram gols evitáveis. Não gostei, e ainda mais com a postura do Jailson de sair dando risadinha. Então acho que o Palmeiras, enfim, perdeu. O Palmeiras que tira essa mística que o time invicto, com um futebolzinho muito pequeno e falta de compromisso. E Luxemburgo, pare de inventar, faça o básico. Você inventando Scarpa em lateral, permanência na equipe de Ramires, Bruno Henrique, com salários astronômicos para não jogar nada. É complicado de defender, Luxemburgo. Fica muito complicado. E vai desenrolando o campeonato. Estamos bem, estamos na parte de cima do Brasileirão. Estamos classificados na Libertadores. Muito bem. Mas até onde vai com esse pseudo futebol? Falta total de compromisso. Não consigo ver um bom futuro para o Palmeiras.